Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu quero compartilhar com vocês sobre o meu testemunho, minha história de vida. Por que depois de tantos anos? Porque antes a gente não tinha esse meio de comunicação como nós estamos tendo hoje, né? De divulgação, de compartilhamento, como nós estamos tendo aí os artifícios, que é o Facebook, que é o Instagram, né? E eu quero aproveitar dessa ferramenta que hoje é a internet para contar para vocês o meu testemunho. E é também porque a gente quase não se ouve falar do problema de saúde que eu tive, mas recentemente uma pessoa me procurou me perguntando sobre o problema que eu tive. Pois bem, eu me chamo Edirlaine, cheia de sonhos, cheia de ideais, com muitos planos, assim, na flor da minha juventude, da minha adolescência. Eu tinha apenas 16 anos quando eu fui acometida de uma doença. Só que não foi fácil descobrir qual doença era, porque essa doença ela apresentou vários sintomas no meu organismo, né, no meu corpo físico, e para cada sintoma eu procurei um médico, para cada sintoma eu procurei uma solução. Porque até então eu não sabia o que eu tinha, né? Eu trabalhava, eu estudava, ia pra academia, eu tinha minha vida normal. E um certo dia no trabalho, eu nunca tinha sentido nada, absolutamente nada antes. E lá no trabalho, a funcionária resolveu aferir a pressão dela. E eu falei com ela brincando, afere a minha também. E nesse dia, a minha pressão arterial estava altíssima. Eu fiquei super preocupada, mas poderia ser uma coisa comum, né? Então não dei muita importância, não dei muita ideia. E os dias foram passando. E eu comecei a me afadigar, sentir meu corpo cansado. Uma coisa que eu fazia, eu sentia meu corpo cansado, né? Então, o meu corpo já não respondia mais a alguns exercícios que eu estava fazendo na academia. Aí eu resolvi, então, sair do trabalho, né, sair do serviço e cuidar da minha saúde. Procurei um postinho e fui fazer o controle da pressão, comecei a tomar remédios, controle da pressão. Depois disso, vieram mais alguns outros sintomas, né? Apareceram várias acnes no meu corpo, grandes, né, espalhadas nas costas, no rosto, no braço. Eu sentia muita dor de cabeça. Um dos piores sintomas que essa doença me acometeu foi a queda de cabelo. Meus cabelos foram caindo, né, ficando parte deles calvo. Eu comecei a inchar os pés, as mãos e a barriga. Parecia que eu estava grávida. E também uma outra coisa que é uma briga constante da mulher por causa do corpo, né, que são as estrias. E nesse caso, desse problema específico, ela apareceu estrias no corpo largas, meio com cor de violeta, sabe, corpo meio roxeado. E também apresentei diabetes, né? A glicose estava alterando e eu precisei, então, procurar mais um médico que tratasse da questão da diabetes. Então, para cada sintoma, eu procurava um médico, né? E eu me lembro que, nessa época, quando eu tinha meus 16 anos, eu tinha vida, eu estava numa fase, assim, que eu queria, meio rebelde, né? Na fase da adolescência rebelde, quer conhecer o mundo, quer fazer tudo que pode e... Teria muito tempo ainda eu pensava assim, não, eu posso curtir agora à vontade, que eu vou ter muito tempo ainda para voltar para Cristo, né? Então, eu não andei na obediência do Senhor. Sempre aprontava alguma coisa, eu não estava agradando a Deus. Então eu comecei a entrar num estado de depressão, fiquei meio depressiva, eu não queria mais sair de casa, eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém, até porque eu tava ficando feia, né? Porque a doença fez meu corpo se transformar, meu rosto mudar, e eu também tava ficando sem força nas pernas, né, pra andar. Toda vez que eu subi uma escada, eu parecia que algo estava me puxando pra trás, eu não conseguia ter impulso pra frente, mas o corpo puxava pra trás. Então eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Mas em todo momento, eu sei que Deus não me deixou desamparada. Ele sempre enviava alguém para falar comigo, ele sempre enviava uma pessoa para dar uma palavra para mim de conforto. E eu me lembro que uma delas foi em Salmos 27, versículo 3, que diz: ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria, e ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto eu confiaria. Então, em meio a todos os problemas, Deus sempre enviou pessoas que me ajudassem. E é nesse ponto que entra uma pessoa muito importante no meu contexto de vida, né, e no meu testemunho, que é o meu esposo, hoje esposo, mas na época Willis. Ele me ajudou muito. Ele não foi apenas um amigo, mas ele foi um irmão, um pai. Eu não posso esquecer também da minha mãe, né, que além de me dar a vida, cuidou de mim com muito amor e carinho, minha família, mesmo estando longe, porque vocês vão saber no decorrer da história aí, mas me ajudaram muito, sofreram comigo, minha irmã, enfim, muita gente me ajudou, muita gente orou por mim, uma igreja, uma só não, muitas pessoas oraram por mim, né, se compadeceram do que estava acontecendo comigo. A importância de você não só ir à igreja, mas ser igreja, né? Poder contar com as pessoas, poder ter alguém com quem conversar, poder ter alguém com quem você pode falar assim, olha, eu preciso de oração hoje. E realmente, no dia mal, a gente sempre precisa de alguém do nosso lado. E eu entendi que tudo tem um propósito em nossas vidas. É uma frase de um filósofo, não vou me lembrar o nome dele agora, mas que diz assim: nada a serviço do alto, nada ao acaso, tudo tem uma história. E a minha começou há um ano antes da doença. Eu namorei Willis por 8 meses, mas
nós terminamos, né, porque não deu muito certo, mas ficaram as lembranças, né, enfim. Daí, um ano após o nosso término, aconteceu o período da doença, né, aí ele apareceu na minha vida novamente como um instrumento de Deus, mas não só como um simples amigo, né, nós nos tornamos novamente namorados. Depois de muito procurar médicos, ajuda, né, auxílio, eu procurei um médico, e esse médico ele descobriu, através de todos os sintomas, esse médico ele era endocrinologista e ele tinha feito residência no hospital em São Paulo, no Hospital Brigadeiro, né? Como os que me conhecem sabem que eu nasci na cidade de Cataguases, Minas Gerais, né? Que é bem longe de São Paulo. Eu não vou te falar, não vou saber falar a quilometragem, né? O KM, mas eu vou te falar que são umas 9 horas de Cataguases a São Paulo. E esse médico fez residência no Hospital de São Paulo, no Brigadeiro. E assim, eu não acredito em sorte, eu acredito em Deus, eu não acredito em sorte, eu acredito em coincidência. E Deus me direcionou a esse médico. Quando ele me olhou, ele já falou, olha, ele já foi me examinando, já foi falando, olha, eu já sei, eu já tenho um pouco de certeza, porque naquela época, na minha cidade, não tinha ninguém, nunca aconteceu uma pessoa ter aquele tipo de sintoma, e as doenças de 8, ou seja, é uma doença rara. E na nossa cidade, de 80 mil habitantes, mais ou menos, eu não sei quantos tem hoje, mas 80 mil, mais ou menos, vou chutar no alto, assim, não tinha ninguém que poderia ter aquela doença pra falar assim, olha, nossa, eu não sou a única, né, mas eu era a primeira e única daquela cidade a ter esse problema. Pelo menos com aquele médico, quando ele me falou. Então, ele precisou me enviar pra São Paulo, pra tratar em São Paulo, porque lá tinha um recurso, e ele conheceu, né, de perto, um hospital que ele trabalhou. Esse médico ainda é atuante em Cataguases, né, excelente endocrinologista, é um médico, assim, que foi um canal de Deus na minha vida. Bom, mas como eu havia dito, Cataguases era muito longe de São Paulo. Eu fiquei desesperada quando ele falou que eu precisava ir pra São Paulo. Pra mim, São Paulo era como se eu tivesse ido para os Estados Unidos. Podem rir. Mas pra gente que mora longe de uma cidade grande, que Cataguases é uma cidade grandinha, mas eu não tinha esse costume de sair pra lugar nenhum, eu nunca tinha ido em São Paulo. Enfim, eu me desesperei, parece que o chão tinha aberto assim na minha frente. E eu fiquei sem chão. Eu queria que tudo fosse um pesadelo. Eu me lembro que eu queria que... igual aquele sonho de adolescente, né? Que você deita, dorme e acorda como se acorda estava num sonho. Mas não era. Era a realidade de Deus na minha vida, né? Era aquilo, tudo tem um propósito, tá? Tudo tem sentido para Deus. Nada é em vão, nada é impossível. Eu entendo muito isso hoje. Talvez na época, quando a gente está doente, precisando de alguma coisa, ou debilitado, a gente não entende. Mas quando você amadurece, você entende o propósito de Deus. Então, naquele momento ali eu não queria entender, eu não estava entendendo. Mas hoje eu sei o quanto Deus me amava e estava insistindo comigo. E o jeito dele insistir foi permitir a doença. Bom, nós saímos dali. Meu pai, que coitado, ele se ele pudesse, eu tenho certeza que ele trocaria a vida dele pela minha, e passava por isso no meu lugar, minha mãe e o Willis, que em todo momento estava comigo. A gente ficou meio sem saber o que fazer, porque todo mundo nunca tinha ido para São Paulo, né? Como é que a gente sobreviveria lá? Enfim, nós tivemos que esperar uns dias em casa, né? Enquanto o médico resolvia todos os papéis para transferir para São Paulo. E ele conseguiu tudo pelo SUS, assim. Foi muito de Deus, gente, muito de Deus mesmo. Vai ficar longo, vai ficar um pouquinho grande meu testemunho, mas vale a pena você escutar. Então eu saí dali e o médico preparou tudo, a prefeitura. Gente, é por isso que eu falo. Tudo tem propósito. Deus não nos deixou desamparados de forma nenhuma, porque se fosse olhar financeiramente, pagar todo o meu tratamento, né, a viagem para São Paulo, a gente não teria condições. Mas Deus preparou tudo. Vocês não têm noção, tudo mesmo. Bom, os dias foram passando e chegou o dia, né? Tudo preparado para ir para São Paulo, não precisei gastar nada com a viagem. Deus preparou tudo, até o lugar lá para eles ficarem, Deus preparou. Uma amiga nossa, da nossa cidade, disse que o pai morava lá na cidade de São Paulo e ela ofereceu, né, de se precisasse ficar na casa, a porta da casa deles não era pra gente, sem mesmo nos conhecer, o pai dela não nos conhecia, mas ela nos conhecia, enfim. Até isso, tudo preparado por Deus. Eu despedi da minha família, né, como se eu fosse ali na padaria e voltasse, né, no máximo em 3 dias. Eu achava que assim, eu ia pra lá, né, 1 dia, 2, 3, fazer cirurgia e voltar pra casa, pronto, tá ótimo, nossa, tô transformada. Mas nem tudo é na nossa hora, do nosso jeito e da maneira que queremos, né. Nós fomos pra São Paulo, os 3, sem nunca termos pisado naquela cidade. Chegamos a fugir pro hospital, eles me internaram, né, e a princípio minha mãe achou que não poderia ficar comigo. Mas como eu era de menor, né, aí minha mãe saiu e foi pra casa do pai da minha amiga com eles, e eu fiquei deitada na cama, eles me deixaram ali, e eu entrei em desespero, porque eu nunca precisei ficar em hospital, né, e me deixaram ali internada e falaram que eles voltariam na hora da visita. Eu não sei o que passou na minha cabeça, não lembro o que passou na minha cabeça naquele dia, naquele momento, mas eu lembro o sentimento que eu tive. O sentimento de perda, sabe? Parece que eu tinha perdido tudo e eu tava me sentindo muito sozinha. E eu comecei a chorar, eu chorei tanto que eu dormi chorando. E quando eu acordei, já tava no lugar de visita, eu acordei com eles do pé da minha cama, me visitando. E eu não disse, né, o nome da doença, porque até então eles não tinham confirmado ainda.
né, o que é. O Dr. Roberto Marinho, ele não confirmou no dia da consulta, porque ele falou que precisava fazer exames mais a fundo, tinha a ressonância, né, que eu ia fazer para saber se realmente era a doença. Mas até então, era síndrome de Cushing. A mãe chegou me dizendo uma notícia muito boa, né, que ela poderia ficar comigo todos os dias, porque eu era menor de idade. Me trouxe conforto, deixou mais tranquila, né, mais preocupada ao mesmo tempo, porque de hospital é tudo igual, né, gente? Então ela ficaria dormindo numa cadeira, né, numa poltrona. Eu não sei se eu conseguiria suportar, eu comecei a imaginar, né, quando eu vou suportar a minha mãe estava aqui nessa poltrona. Mas eu pensei assim, vai ser por poucos dias. Então veio a primeira junta médica, né, estudar o meu caso. Me fizeram várias perguntas, né, uma entrevista, e a médica disse pra mim ficar tranquilo, porque eles iriam fazer alguns exames e iriam tratar o problema. Me trouxe tranquilidade. Mas os dias foram passando, e eu lá, fazendo vários exames, até que chegou o dia, isso acho que tinha dado uns 20 dias, me parece, que eu já estava no hospital. Pra quem já precisou ficar no hospital, sabe o quanto é horrível, né? Desculpa, gente, vai acontecer isso várias vezes, viu? Porque a gente acaba lembrando, né, das coisas que aconteciam. E dentro de 20 dias que eu estava ali fazendo exames, né, esperando a ressonância sair, porque o hospital tá contra o SUS, eu não podia sair do hospital, eu tive que precisar ficar internado, senão perdi minha vaga. Chegou o dia do Willis embora, porque ele tinha tirado 20 dias do trabalho pra ficar comigo lá, mas ele precisava retornar pra casa. Ele retornou, né, não pôde me levar pra casa, porque ele achou também que iria lá e ele levou pra casa. E deu de novo um desespero de alma. E eu disse pra mim que eu quero ir embora da minha casa. Eu quero ir embora com ele, quero que minha mãe vá embora também. E a médica virou pra minha mãe e falou assim, aí minha mãe viu que eu tava desesperada, pediu pra médica deixar eu ir pra casa. E a médica virou pra minha mãe e falou, olha mãe, se ela for embora, ela morre. Ela pode morrer em casa. A senhora vai assinar a sentença da morte dela, aí vai ser a responsabilidade da senhora. Ela pode ir, mas o caso dela não é simples, é um caso grave. Então aí a minha mãe recuou. Eu deitei na cama e mais uma vez eu me derramei em lágrimas quando eu pude ir embora. Enfim, não foi fácil. Eu quero contar detalhes aqui pra vocês. Não só o testemunho, mas a história de tudo que aconteceu. Porque quando a gente tá ministrando na igreja, pregando, a gente não tem essa oportunidade de contar, né? Totalmente, nem dá tempo, na verdade, de como tudo aconteceu. Então aqui eu vou contar detalhes pra vocês. Bom, quando nós fomos pra São Paulo, eu lembro da frase que ele tinha dito pra mim. Ele disse assim, eu não vou sem você, eu não volto pra casa sem você, né, Willis? Mas quando ele estava indo embora, né, ele disse, não é a minha vontade, não é a nossa vontade que prevalece, mas é de Deus. Então ele se despediu de mim, né, e disse, eu volto pra te buscar, não se preocupe. Então já nós saímos juntos de novo. Disse que me amava e foi embora. A minha mãe ficou comigo, né, daí mais um mês se passou, eles veio me visitar de surpresa, eu fiquei muito feliz, eu não esperava, foi muito bom. Recebi uma visita inesperada, porque, como eu falei pra vocês, a gente não era muito sair, né, pra viajar assim, e meu irmão menos ainda. Meu irmão que é o que vem antes de mim, né, que eu sou a caçula, é o mais agarrado. A gente sempre tem um irmão que é mais chegado, né, mais ciumento, e esse irmão foi me visitar no Hospital de São Paulo, fiquei muito surpresa, ainda foi sozinho, e ele foi lá me ver, levou muita coisa pra mim, levou presente da família, enfim, Deus estava cuidando de mim nos pequenos detalhes, né, ainda que era uma briga constante com a minha alma, né, com um desespero de alma, mas nos pequenos detalhes Deus estava mostrando pra mim assim, ó, eu estou cuidando de você. Então aí ele foi, me visitou, foi embora e continuei fazendo exames para descobrir aonde estava o problema, né, porque já sabíamos que era síndrome de Cushing, ela dá tumores, tanto na hipófise quanto na suprarrenal. Então é um lugar mais comum, né, ou se não é alguns outros lugares que dá esse tumor, eu não vou saber afirmar pra vocês, mas eu sei que ela que dá geralmente nesses dois lugares, que é a suprarrenal em cima dos rins, né, e na hipófise que é na cabeça, do cérebro, debaixo do cérebro. Então, eu fui fazer os exames para descobrir se a glândula estava na hipófise ou na suprarrenal. Eu fiz aquela ressonância magnética, então veio a resposta que o tumor estava na minha hipófise. Então eu pensei, né, agora acho que vai resolver tudo e eu vou embora, né. E isso já havia passado 2 meses, e eu ali estava internado ainda naquele hospital, né, sem poder ver o sol direito, porque era um quarto, né, como todo mundo sabe, um quarto, tem hospital que são maiores, tem hospitais menores, aquele eu lembro que era um quarto pequeno, e tinha um basculhante, onde eu conseguia ver um pouco só do céu, e umas árvores de frente, eu não conseguia ver muita coisa. Como a cirurgia ainda ia demorar um pouquinho a chegar, e a médica viu que eu estava bem triste, longe da minha família, porque eu sempre fui muito família, sempre fui muito agarrado com meus irmãos, com a minha mãe, com meu pai, e como a médica percebeu, ela me liberou 5 dias pra ir pra casa. E eu lembro que nesses 5 dias que eu fui pra casa foi retiro, né, espiritual, na época do carnaval, que a gente separa pra gente estar em um lugar. E eu consegui ir no retiro. Foram dias lindos, foram maravilhosos, abençoados, que a nossa igreja fez. E depois de 5 dias eu precisei voltar de novo pra São Paulo. E por muitas vezes a minha alma gritava e eu falava. Eu não conseguia segurar só dentro do meu coração, dentro da minha mente. Minha boca confessava, né, e eu dizia, pra que eu estou viva? E eu me lembro que de quando o Willis ligava, eu falava com ele,
Por quê, né? Por quê? A gente sempre pergunta, né? Por quê? Por quê? Por quê? E uma dessas vezes que ele me ligou, eu falei com ele assim, olha, vai viver sua vida. Eu não quero mais que você ligue pra mim, eu não quero mais ficar com você, porque você tá comigo, porque você tá com pena de mim. E eu desliguei o telefone e fui chorar. Fui lá. A gente faz coisas que às vezes a gente fala assim, meu Deus, né? Que bobeira, né? Que bobeira, por que fazer isso? Por que agir assim, né? Mas é o desespero da alma, às vezes ela faz a gente fazer coisas, falar coisas, sem pensar, sem, né? Enfim, eu desliguei o telefone. Mas eu sabia que eles estavam com a minha família e eles estavam também tão mal quanto eu, né? Porque todo mundo sofre junto, todo mundo passa junto quando nós estamos sofrendo, todo mundo que está próximo da gente sofre junto com a gente. E naquele momento eu fui muito egoísta, né? Eu pensei só em mim, eu pensei que só eu estava sofrendo. Mas não é. Minha mãe, coitada, ouviu cada coisa da minha boca, como ela sofreu, coitada. Um dia eu disse pra ela assim, mãe, me leve embora daqui porque eu prefiro morrer na minha casa. Eu quero morrer perto da minha família. E ela chorava, tadinha, tentando me acalmar. Mas eu tinha que ficar ali. Primeiro que se eu fosse embora, eu não tinha o cuidado necessário da cidade, né? Segundo que eu estava num ótimo hospital, onde era o hospital referência naquele problema. E eu poderia perder o lugar da fila de espera da cirurgia, né? Que eu estava esperando fazer a cirurgia, que eu ia fazer a cirurgia mesmo na cabeça. E como havia muitas pessoas também com o mesmo problema, que estavam aguardando também a espera do aparelho, que estavam esperando o aparelho chegar para fazer. O aparelho do hospital tinha estragado. Então eles tiveram que comprar outro e esse aparelho estava demorando a chegar. Viria de outro país, não lembro qual país. E eu uma burocracia para ver o aparelho. Enfim. Tudo tem um propósito, né? O aparelho estava agarrado para chegar no país. Ficar em hospital não é fácil. Eu já estava esgotada já de ficar lá naquele lugar, sabe? Parecia que dentro de mim tinha duas pessoas. Uma querendo se recuperar, sair dali, ter uma vida linda, uma vida normal. E a outra que tinha medo de sair dali um dia. Queria morrer. Porque, pra você ver como é que é a cabeça da gente, né? Como é que se a gente não cuidar do nosso psicológico, como é que ele fica abalado. Eu lembro que, por vezes, eu pensava assim, nossa, mas se eu sair daqui, como é que eu vou conseguir voltar a viver de novo? Como é que eu vou fazer? É uma coisa muito estranha. E depois que eu fiz aquela ligação que ele me ligou, que eu terminei com ele, por telefone, deu não sei quantos dias ele chegou lá. Ele chegou lá, coitado, ele de um jeito, pegou carona, com não sei com quem, me caminhando e foi lá. Foi lá dar um choque de realidade, né? E foi lá mostrar pra mim o quanto ele me amava. Graças a Deus que nós temos pessoas que não desistem da gente. Graças a Deus que Ele põe pessoas nas nossas vidas que nos amam além do que a gente possa imaginar. Tem pessoas assim, a gente não pode perder a esperança. Existem pessoas que nos amam de verdade. E algo que alegrava meu coração era saber que, em meio a aquilo tudo, Deus cuidava de mim. Ele sempre enviava pessoas para me visitar, que eu nunca tinha visto na minha vida, oravam por mim, falavam de Jesus para mim. E era muito bom, porque de uma forma maravilhosa renovava minhas forças. Eu aprendi algo muito importante. Nós não devemos tentar entender os planos de Deus. Não, só aceite. Aceitá-los é o melhor que nós podemos fazer, porque o nosso futuro está nas mãos dele. Eu fiz amizades no hospital, aprendi a fazer crochê, já esqueci já, né, porque hoje, isso já tem muito tempo, hoje já fazem mais de 10 anos que isso aconteceu, 20 anos, mais de 20 anos que isso aconteceu, eu já não lembro mais como faz crochê. Eu aprendi a dar valor à minha mãe, porque até então a gente brigava muito, a gente não combinava, e minha mãe ficou ali comigo, todos os dias em que eu fiquei internada. Tomando banho no hospital, comendo comida do hospital, dormindo numa poltrona. Uma vez a gente mudou de quarto, não conseguia dormir na cama, numa maca. Mas em todo momento ela estava do meu lado. Eu lembro que um dia, a gente tinha mais pessoas comigo no hospital, internada há muito tempo, e a médica ficou com dó. Porque fazia tempo que a gente não tomava banho de sol, a gente não via sol. E eles nos levou a tomar banho de sol, e era a primeira vez que eles faziam aqui no hospital. Foi então que eu resolvi não, né? Eu tinha um degrauzinho pequeno pra sentar, pra subir no banquinho pra sentar. E eu lembro que eu fui pisar no degrau assim, e eu não tinha força pra subir no degrau. Era um degrau de coisa assim, mais ou menos. E eu não tive força pra ir pra frente. O meu corpo puxou pra trás e eu caí. E no degrauzinho tinha uma pedra de concreto. Parece que quebrou, né, o meio fio, aí deu aquela pontinha. E minha perna bateu naquele degrau ali, eu não senti dor nem nada. Minha perna rasgou. E deu um machucado desse tamanho assim na minha perna, e eu tava diabética. E eles foram lá, pegaram a cadeira, me pegaram muito rápido, me levaram pra cima, lá me pararam machucado. E não tinha como dar ponto, porque o machucado ficou grande, né? E aquilo ali acabou comigo. Acabou, porque eu falei, nossa, primeira vez que eles fazem isso no hospital. Eu caio, agora atrapalhei tudo. Ninguém mais vai subir tomar sol. Ninguém vai tomar banho de sol. Eu sofri, eu chorei, eu sorri. Foram 4 meses internada. 4 meses de uma experiência que hoje eu consigo perceber que foram maravilhosos pra mim. Todos os momentos que eu passei ali me fizeram ser quem eu sou hoje. Eu já não sou mais quem eu era antes, faz tempo. E como eu amadureci. Bom, de toda essa história, né, que vocês escutaram, chegou o grande dia da cirurgia. Depois de 4 meses internado, o aparelho chegou e eu fui a 6ª pessoa a fazer a cirurgia. A cirurgia foi bem tranquila, demorou mais ou menos 4 horas, porque era uma cirurgia muito delicada, né? Eu não cortei a cabeça, não. Eles cortaram de baixo aqui, ó, da minha boca, nesse negocinho da boca aqui, eu não sei falar o nome, mas pelo nariz. E ali eles introduzem um microscópio
E eu não sei o nome do aparelho que vai e suga, né, o tumor. Para honra e glória do nome do Senhor Jesus, foi uma cirurgia muito bem sucedida, onde no final da cirurgia, um dos médicos procurou minha mãe, né, falou com ela: mãe, pode agradecer a Deus porque a cirurgia da sua filha foi uma das mais bem sucedidas, tudo muito bem. Teve um médico que bateu no ombro da minha mãe e disse: mãezinha, a sua filha, Deus está cuidando da sua filha. E a gente viu a resposta de Deus na boca daquele médico, sabe? Eu já não lembro mais o nome deles, eu não consigo nem lembrar mais a feição no rosto deles, mas tudo estava sendo cuidado por Deus, as mãos de Deus estavam sobre os médicos, tudo foi muito bem sucedido. Eu fiquei um dia na UTI, só em observação, né, como de praxe, depois eu fui pro quarto. A primeira coisa que essa doença ocasionou na minha vida foi mexer com a minha beleza física, né, ela mexeu com o meu corpo, com a minha estrutura física. Eu sempre dei muito valor, sempre fui muito vaidosa, sempre dei muito valor a essas coisas, sabe? E eu não vi a hora da cirurgia acabar, poder olhar no espelho e ver que eu tinha voltado ao normal, porque meu rosto ficou inchado, né? Eu fiquei totalmente transformada. Eu vou pôr as fotinhas pra vocês verem aqui, né? No decorrer do vídeo eu vou colocar nas fotos. Então eu pensei assim: vou sair da cirurgia e pum, como passe de mágica, tá transformado. Minha mãe não queria me entregar de jeito nenhum espelho e me ver quando eu saí dessa cirurgia. Minha mãe falou: não precisa você ver agora, depois você vê, você tá inchada ainda, descansa, depois você vê. Não. Eu falei: não, eu insisti, né? Teimosia. E quando ela me entregou o espelho, que eu vi meu rosto, eu chorei, mas eu chorei. Minha mãe: você não pode ficar chorando, seu nariz vai entupir e tal. Quando eu me vi, eu não me conhecia. Muito susto. Mas enfim, eu precisava enxergar o quanto Deus iria me transformar, iria me fazer voltar de novo. Então, não era a minha vontade que estava prevalecendo, nunca foi. Eu enxerguei Deus trabalhando na minha vida, enxerguei Deus trabalhando na ansiedade que atuava em mim de uma forma muito desesperada. Enfim, Deus trabalhou na minha vida em vários problemas que eu tinha. Passou uma semana que eu tinha feito a cirurgia, aí eu recebi alta. Estava contando os dias para ir para casa, ver minha família, ver todo mundo, né? E uma coisa que eu penso é que às vezes nós seres humanos somos muito ingratos. Muito. Porque nós só temos valores, as coisas, as pequenas coisas, os pequenos detalhes, quando nós não temos mais. Infelizmente. São coisas tão assim simples, mas a gente não dá valor. Nós não damos o devido valor, né? As coisas que são realmente importantes e necessárias. Nós trocamos os valores, né? Quando passou aquela tensão de cirurgia e tudo, né? A médica veio e me deu a notícia: olha, nós vamos fazer o exame final dessa semana e você vai embora. Eu me lembro que quando eu estava preparando para sair do hospital, me deu um medo tão grande, mas tão grande, de sair dali, de enfrentar o mundo lá fora, sabe? Olha pra você ver como é que o ser humano, como é que acontece a vida do ser humano, né? A gente acostuma com a coisa, com o ambiente que a gente vive. Eu tinha acostumado a viver no hospital, pra mim ali era a minha casa, né? Aquelas pessoas que estavam no hospital eram as minhas pessoas, eram as pessoas que eu estava acostumado a lidar naquele tempo. E eu fiquei com medo de sair, olhar o mundo, olhar tudo. E eu me lembro que, já saindo do hospital, né? Quando pisei lá fora, já dentro do carro pra ir embora, eu liguei pro meu irmão, deitado no colo da minha mãe, que eu não queria ir sentado, porque eu fiquei com medo de passar mal. Eu deitado no colo da minha mãe, no banco de trás do carro, e disse assim: eu falei: tô indo embora pra casa. Sabe o que eu tô vendo aqui agora? Aí ele falou: tô vendo os pássaros. Os pássaros lindos, eu vi os passarinhos passando, que tinha tanto tempo que eu não tinha visto eles, não via eles. Eu tô vendo as árvores. Eu disse pra ele assim: olha só, eu tô vendo tudo isso. Querido, aquilo tudo parecia novo pra mim, porque é uma coisa que eu nasci vendo. E naquele momento parecia novo pra mim. Graças a Deus, foi uma viagem muito tranquila. Fiquei em casa, com uma recepção muito linda, calorosa, da minha família, do meu Willis, que hoje é meu marido, estava tudo radiante. Eu estava feliz porque eu estava em casa de novo. Dentro de 3 meses, eu me recuperei bem, precisei voltar ao hospital de São Paulo, porque a médica disse que eu precisava voltar lá pro resto da minha vida. Eu voltei desde 3 meses, e nesse tempo que eu voltei lá, a médica que cuidou de mim passou pela minha mãe, e ela olhou pra minha mãe e falou: mãe, cadê a sua filha? E eu estava lá da minha mãe. Ela não me reconheceu porque a recuperação foi muito rápida. Meu rosto desinchou e eu comecei a me recuperar. Ela não me reconheceu. Ela ficou muito satisfeita com o que estava vendo, né? A maneira como eu tinha recuperado. E eu voltei depois mais de 3 meses, depois voltei de 6, depois voltei em 1 ano. Depois a gente perdeu o contato. E o hospital não me ligou mais. Não me ligou mais. Aí eu já estava preparando o casamento. Passaram-se 2 anos e meio, mais ou menos, né? Chegou o dia tão lindo e esperado. Nós nos casamos. Foi tudo muito lindo, emocionante, porque foi uma vitória. A minha vida, o meu marido, tudo. Depois de algum tempo de casado, nós queríamos uma filha, ou um filho, né? Um dos problemas da doença era o problema hormonal. E isso eu desenvolvi vários micropolicísticos, né? E para engravidar, eu teria que fazer um tratamento prolongado. E quando eu resolvi começar o tratamento, mais um milagre aconteceu na minha vida, né? Eu estava grávida de 4 semanas, a Mirella. Eu fiquei muito feliz. Nossa, eu ia começar um tratamento para tentar, né? Para ter a possibilidade de engravidar, e eu estava grávida. Foi sim, muito marcante. Daí, com 3 semanas de gestação, aconteceu um sangramento, onde eu quase perdi a Mirella. Eu fiquei de repouso 6 meses. E Deus guardou a Mirella no meu ventre, não deixou com que eu perdesse ela. Minha filha veio ao mundo, nasceu com 8 meses, mas nasceu com saúde.
Hoje ela tá grande, tá uma linda menina, pra glória de Deus. Deus renovou todos os meus sonhos, os meus projetos, tudo. Depois ele me deu a Ana Clara, depois de 5 anos. Ele me deu a Ana Clara tá grande hoje também. Meu casamento é abençoado. Hoje nós somos pastores da Igreja Metodista Wesleyana em Maipendi. Foi a melhor escolha da nossa vida. Eu lembro da oração que nós fizemos, eu e meu esposo, para Deus, dizendo assim, que nós entregaríamos a nossa juventude. E realmente nós entregamos a nossa juventude para Deus, para Ele nos usar. E Salmo 125, versículo 1 diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós permanecemos, porque nós estamos firmes em Cristo. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim e ainda tem feito. Eu creio que se não tivesse acontecido tudo que aconteceu comigo, talvez hoje eu não estaria onde eu estou, seria quem eu sou. Deus tem os planos dele e os meios de trabalhar em nossas vidas. Ele sempre tem o melhor para nós. Mesmo que tudo pareça ao contrário, Deus está no controle de tudo. Só precisamos confiar, só precisamos crer, acreditar. Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Graças a Deus, eu não fiquei com nenhuma sequela. Eu não tenho diabetes, não tenho pressão alta, eu não tomo remédio nenhum hoje para nada. Fui totalmente curada. As únicas marcas que ficaram, que eu digo que são as marcas de Jesus na minha vida, né? Porque eu posso mostrar hoje para as pessoas, dizer, são marcas de um cuidado, de um amor de Deus pela minha vida, que são as estrias que espalharam pro meu corpo. Mas eu já aprendi a lidar com elas, já aprendi a como não olhar para elas e falar: nossa, mas meu corpo tem uma estria, meu Deus e tal. Não, eu olho para elas e entendo que Deus cuidou de mim com um amor tão grande. E o que eu digo para você hoje: dê valor à sua vida enquanto você a tem. Deus teve misericórdia de mim e hoje eu estou aqui contando para você a minha história. Eu sou hoje muito melhor do que eu fui antes. Mas se você tem a oportunidade de hoje ir para Cristo, não precisar ir na dor, ir pelo amor, é a melhor escolha que a gente faz. Deus sempre tem o melhor para nós. Sempre tem um propósito para nós. Ele nos ama. E que alegria viver esse amor de Cristo. Queridos, ficou um pouco grande a minha história, mas espero que te ajude de alguma maneira, te edifique e seja resposta de Deus para sua vida e alguma coisa que eu disse, ou só se você veio conhecer mesmo a minha história. Sou muito feliz, tenho um casamento lindo, com um homem maravilhoso que me respeita, que me ama, que me valoriza. Tenho 2 filhas maravilhosas que estão crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, onde eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, de ter a família que eu tenho e por tudo que Deus fez na minha vida e continua fazendo. Tem muitas histórias para contar, tem muitos testemunhos, mas hoje eu vou ficar com esse testemunho lindo que Deus fez na minha vida. Um forte abraço, Deus te abençoe. Beijo.